Todas atentas? Então vou fazer uma pergunta. Eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar para ver se eu não estou enganado. Vocês sabem rezar o Pai Nosso? Que maravilha! E por que eu perguntei isso? Porque quando nós rezamos o Pai Nosso, concluindo a primeira parte, nós dizemos: seja feita a vossa vontade, não é? Depois nós vamos rezar durante a missa, né? Mas a nós interessa agora isso: seja feita a vossa vontade. Mas para fazer a vontade de Deus, precisamos saber, precisamos conhecer qual é a vontade de Deus, não é? Ninguém pode fazer se não sabe, não vai dar certo, né? E é aí que começa então a primeira leitura de hoje. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar os desígnios do Senhor? Eu tenho certeza que todos procuram fazer tudo bem, tudo certinho. Por quê? Porque é isso que agrada a Deus. Mas se eu perguntasse: como é que vocês sabem qual é a vontade de Deus? Agora complicou, né? Agora complicou. Como é que nós vamos saber qual é a vontade de Deus? Diz a leitura: mal podemos conhecer o que há na terra, com muito custo compreendemos que está ao alcance de nossas mãos. Quem investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio, sem que lhe destes sabedoria, e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Opa! Então agora nós já sabemos. Como é que podemos saber qual é a vontade de Deus? Através do dom da sabedoria que Deus concede aos que creem, aos que amam, aos que buscam a Deus na sinceridade de coração. E por isso sempre temos que rezar ao Espírito Santo pedindo o dom da sabedoria. Na verdade, o dom da sabedoria nos mostra, nos ensina o que fazer para corresponder à vontade de Deus em nossa vida. E a conclusão: só assim se tornam retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Sim, guiados pelo Espírito Santo, guiados pelo dom da sabedoria, é que nós viveremos de modo reto, santo, justo, e obteremos a salvação. Ah, padre, mas e como é que eu vou saber quando o dom da sabedoria está me ensinando? Ah, isso é fácil. Isso é fácil. Iniciamos o mês da Bíblia, não foi? É. E na verdade, o que é que a Bíblia fala? Revela a Deus, revela a sua vontade, revela aquilo que nós devemos fazer para fazer a vontade de Deus. Todos vocês conhecem os 10 mandamentos? Sim, acho que sim, né? Está meio fraquinho, mas eu tenho certeza que conhece. Tenho certeza que conhece. E por que nós conhecemos os 10 mandamentos? Porque está lá na palavra de Deus. Começando lá, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5. Depois no Evangelho, Mateus 10, Mateus 19, Marcos 10. A palavra de Deus é a fonte de sabedoria,
que nos ensina o que devemos fazer, como devemos fazer para fazer a vontade de Deus. E às vezes a palavra de Deus tem intermediários. Aquilo que o papai, que a mamãe nos ensina. É Deus que concede a eles o dom da sabedoria para ensinarem seus filhos. Por isso, crianças, sempre atentos àquilo que seus pais dizem. Sempre atentos. Mostrando o caminho do bem, da virtude, para fazer a vontade de Deus. Porque quem não faz a vontade de Deus é um malandro. E o mundo tem malandro demais, não precisa mais não. Não. Não tem mais vaga. Queremos ser bons, queremos ser justos, queremos ser honestos, queremos ser obedientes. Então, procuremos sempre mais fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, sempre quando forem rezarem o Pai Nosso, não só repetir palavras corridas, distraídas. Não. Quando rezamos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Lembrar, a vontade de Deus vem manifesta na sua palavra. Nos é transmitida por meio dos pais, por meio dos catequistas, também por meio do padre. Sim. Tantas coisas boas os professores ensinam. É Deus ensinando como fazer a sua vontade. Um exemplo disso nós podemos pegar da segunda leitura. É verdade que tem uns nomes aqui, uma historinha meio confusa, mas eu vou simplificar. Tinha um senhor que se chamava Filemon. E naquele tempo, no tempo de Jesus, de São Paulo, tinha muitos escravos. E este Filemon tinha um escravo que se chamava Onésimo. Só que este patrão, Filemon, tratava meio mal o escravo. E ele, quando conseguiu uma oportunidade, caiu fora, fugiu. E aí não se sabe como, mas encontrou-se com São Paulo. E São Paulo falou de Jesus Cristo para ele. Falou do Evangelho. Ele acreditou. Ele foi batizado e se tornou cristão. Então São Paulo, que era muito amigo de Filemon, que era esse patrão que maltratava o empregado, São Paulo mandou o escravo voltar lá para o seu patrão. Ixi, certo, ele deve ter pensado, vai me maltratar, vai me matar. E podiam fazer assim com os escravos, e às vezes faziam. Mas São Paulo mandou uma carta, que é um pedacinho, nós ouvimos na segunda leitura, de uma forma resumida. Quase como que fazendo uma prova ou um teste da fidelidade à fé desse patrão Filemon. Porque é fácil dizer, eu sou cristão. É fácil dizer, eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo, e tantos blá, 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 blá. É fácil. Mas fazer a vontade de Deus é no dia a dia mostrar que realmente eu sou cristão. Às vezes as crianças, né, no dia das mães, eu te amo, mamãe, e a mamãe chora, derrete como cera, né? E depois não obedece. Ei, coisa feia, né? Coisa feia. É fácil enganar os outros com as palavras. É fácil enganar com as palavras. Mas São Paulo faz um teste. É hora de você mostrar que realmente é cristão. É hora de você provar que realmente você ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo.
E mandou então esse escravo Onésimo de volta para junto do seu patrão Filémon com esta carta. E São Paulo pede que o acolha não mais como escravo, não. Nós somos irmãos, somos todos filhos de Deus. Se antes, quando não era um cristão, pensavam simplesmente em aproveitar-se dos outros para trabalhar, para ganhar mais, agora não. O que importa é a dignidade de filhos e filhas de Deus, que devem ser respeitadas. Porque não adianta dizer que cremos, se depois na vida a nossa fé não conta nada. Ah, que pena, que pena. Não, nós somos cristãos, somos todos filhos e filhas de Deus, nos amamos e devemos nos amar de verdade. Não adianta marido dizer para a esposa dizer para o marido, eu te amo, eu te quero bem, etc. E depois faz do lar uma guerra. Ah, não, né? Não. Então, a partir de hoje, ao rezarmos o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, pensar seriamente no compromisso que nós assumimos. Somos cristãos de verdade, vivamos como verdadeiros cristãos. E o Evangelho, agora bem rapidinho. Jesus, a princípio, meio estranho. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, e sua mãe, sua mulher, e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E agora confundiu tudo. Nós aprendemos no 4º mandamento, e é palavra de Deus, honra teu pai e tua mãe. E agora Jesus diz que nós temos que deixar pai e mãe para ser seus discípulos? Não, não vamos fazer confusão. Na verdade, nós sabemos do 1º mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Acima do pai, acima da mãe, acima dos irmãos e acima de nós mesmos. Acima de todas as coisas. Então, fidelidade à fé no seguimento de Jesus Cristo. Nada e ninguém deve ser empecilho. Pelo contrário, amamos sempre mais a todos, a cada um. Marido que ama a esposa que ama o marido, os pais que amam os filhos que amam os pais, irmãos que amam os irmãos, e assim reciprocamente todos vivendo no amor. Este é verdadeiramente discípulo de Jesus. Só vou recordar uma passagenzinha. No Evangelho conta que uma certa ocasião foram falar para Nossa Senhora, que era mãe de Jesus, que Jesus estava meio pirando, estava fora de si. Aí Nossa Senhora com os outros parentes foram lá para ver o que estava acontecendo. Chegou lá uma multidão de gente ouvindo Jesus, nem conseguiram entrar. Aí foram dizer até Jesus: olha, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. O que é que Jesus respondeu? Olhando para todos os presentes: aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, este é minha mãe, minha irmã, meu irmão, etc, etc. Sim, quem escuta a palavra de Deus, quem acolhe no coração e quem a põe em prática, este verdadeiramente faz a vontade de Deus. Este vive a palavra de Deus. Estamos iniciando o mês da Bíblia. Não é só para dizer que é o mês da Bíblia. Não. A Bíblia é a fonte de sabedoria que nos ensina a fazer a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, seremos santos, justos
honestos, teremos a paz em nosso coração, felicidade em nossa vida, uma fonte inesgotável de graça e de bênção de Deus será derramada sobre todos nós. E por fim, no final de nossa vida, a felicidade para sempre junto de Deus nos céus. Amém? Então só vou recordar, ao rezar o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Na palavra de Deus nós encontramos a vontade que Ele quer que nós façamos. E agora vamos todos de pé, vamos juntos professar a nossa fé.